o Dr. Gabriel Galípolo receberá a economia brasileira em uma condição bem melhor que o senhor Campos Neto recebeu quando foi designado há 4 anos, em dezembro de 2020. Naquela oportunidade do senhor Campos Neto, quando ele assumiu, a economia estava com uma recessão de 3,9%. Nossa economia tinha crescido 3,9% a menos. Hoje, os dados da economia apontam que nós podemos chegar a 3% de crescimento positivo da economia. A inflação estava acima da meta. Hoje estamos com a inflação dentro da meta. Na época da designação do senhor Campos Neto, presidente Prastico, o Brasil era a 12ª economia do mundo. Hoje estamos na condição de 6ª economia do mundo. Não era esse o assunto, mas eu não posso deixar de ouvir o líder, Randolfo, falar o que falou e não lembrar que o atual presidente pegou o Brasil depois da maior crise econômica de recessão do governo do PT, da Dilma. Quem não se lembra que nós andamos 10 pontos do PIB para trás? Portanto, houve um processo de recuperação, mas não era esse o assunto, senhor presidente. Eu nunca tive, presidente, uma postura no Senado de ser o inquisitor, ou de querer ser o brabão ou o valentão, meu querido colega Girão. Mas há uma situação aqui, presidente, que me incomoda profundamente, que é a situação de um colega de Senado. Nós temos hoje 80 senadores, porque um dos 81 senadores que está aqui no plenário, ele já está praticamente com o seu mandato, ou com o exercício do seu mandato cassado. Não, nós vamos entrar na ordem do dia. O senador Esperidião a mim pediu a palavra sobre a questão do Banco Central, por favor. Uma questão de ordem, só para esclarecer uma coisa, para o senador Márcio Bittar e para o senador Esperidião, para quem não estava aqui na época. Vamos deixar claro. O senador Renan Calheiros foi afastado monocraticamente por um pseudo-ministro chamado Marco Aurélio de Mello, nomeado pelo Fernando Collor. Vamos lá. Que não é esse santinho todo não que fica postando aí. Foi afastado por ele. Só que tinha um vice-presidente decente esta casa, que é seu conterrâneo lá do Acre. Um homem decente e que merece todo o nosso respeito, que se chama Jorge Viana. Ele reuniu a mesa e os líderes, eu era líder, estava lá. E nós decidimos que iríamos desfazer a decisão do ministro Marco Aurélio, afastar um presidente do Senado. Foi isso que aconteceu. Não foi o Renan, não veio aqui não, ele cumpriu a decisão. Quem tomou a decisão foi o não. Segundo, o senador Écio Neves, quando foi preso domiciliarmente, não podia vir. Também nos reunimos aqui e decidimos para a soltura dele. Terceira questão, não fizemos porque o seu Delcídio Amaral saiu da prisão a serviço do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para gravar senadores aqui e levar como prova lá naquela questão que ele estava envolvido. Por isso que nós afastamos o Delcídio Amaral daqui. Então, são situações diferentes, são totalmente diferentes. Nada contra o senador Marcos Duval. Ele tem que ser senador por inteiro, 100%. Qualquer senador tem que ser senador por inteiro aqui. Agora, tem situações e situações. A questão do senador Renan Calheiros, ele foi afastado, cumpriu a decisão e a mesa, juntamente com os líderes e com o presidente em exercício, que foi correto, decente, Jorge Viana, foi que nós fizemos com que ele voltasse a presidir essa casa. Essa que é a verdade. Mais bonito ainda que foi o Senado, então, como um todo, que tomou a decisão. Parabéns, está faltando agora tomarmos a mesma decisão com o senador Marcos Duval. Perfeito. Senador, vamos entrar na ordem do dia. Senador Esperidião sobre o Banco Central. Pela ordem também, senhor presidente. Eu serei muito pontual nas minhas observações. O assunto número 1 é Banco Central. Foi isso que ensejou a minha fala. Eu não tenho objeções à marcação da data. Seja dia 8, seja com uma mediação maior, como solicita o senador Marcos Rogério, eu acho correto. Mas eu quero, neste momento, oferecer a minha manifestação de solidariedade ao líder do governo, ao senador e meu amigo Jacques Wagner.
querido Marco Rogério, que independente de retórica, o presidente que indicou o próximo presidente, se essa casa assim entender, presidente do Banco Central, foi talvez o único dos últimos presidentes a manter um único presidente do Banco Central, quando não havia a figura da independência do Banco Central, por 8 anos consecutivos. E não era ninguém das fileiras do PT ou da esquerda, ao contrário. Era Henrique Meirelles, que hoje é conhecido, que vinha do mercado financeiro fora do país, e a quem eu agradeço a atuação no Banco Central, que aprendi muito com ele e acho que ele deu uma bela contribuição ao governo do presidente Lula, que manteve a sua estabilidade. Eu era ministro do Trabalho e perdi 2 embates com ele quando eu queria que fosse feito um ganho real do salário mínimo. Ele defendeu o contrário, que achava que a economia não resistiria. O presidente Lula, apesar da retórica, optou pela saída conservadora. Então, eu quero só elogiar, é evidente que a ponderação do líder da oposição cabe à decisão de Vossa Excelência, não minha, apenas para dizer que eu acho que a data, que não era o meu sonho de consumo, mas eu concordo que Vossa Excelência, como sempre, buscou a ponderação como magistrado que é dessa casa. Obrigado, senador Jacques Wagner. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar o líder da oposição, o senador Marcos Rogério. É louvável a preocupação dele, mas, de qualquer forma, como disse o senador Jacques Wagner, o líder do governo, eu já recebi a visita do Galípolo e tenho certeza que outras dezenas de senadores também já foram visitados indicado pelo presidente Lula para o Banco Central. Não vejo nenhuma mudança em curso do ponto de vista da autonomia que vai ter a autoridade monetária no Brasil. Eu não vejo nenhum sobressalto, nada que aponte para sobressaltos nesta área. O que eu vejo é muita competência, muita qualificação e a disposição de garantir que a inflação esteja sob controle, desenvolvimento de medidas que possam entender essa volatilidade do câmbio, o quanto a inteligência artificial tem feito ou ajudado nos ataques especulativos para aumentar a volatilidade do câmbio. Eu tenho a impressão de que nós vamos ter uma preocupação grande com essa dívida de curto prazo, nós vamos melhorar o perfil da nossa dívida. Então, eu estou muito tranquilo com relação a essa indicação e o quanto mais rápido a gente puder sinalizar para o mercado que teremos um presidente do Banco Central com todos esses compromissos, melhor para a economia brasileira, mais estabilidade vai ser dada no cenário macroeconômico do nosso país. Obrigado, senhor presidente.